Hoje, vamos falar sobre Helena, uma mulher de 66 anos que sempre acreditou que a fé era o escudo mais poderoso que alguém podia ter. Viúva há mais de uma década, mora sozinha em uma pequena casa no interior de Minas Gerais. Suas noites sempre foram tranquilas, Bíblia na cabeceira, uma xícara de chá e a oração antes de dormir. Mas naquela madrugada, algo mudou. O relógio marcava 3h01. A luz do abajur piscou como se o ar tivesse ficado pesado. Do lado de fora, o vento soprava entre as árvores, fazendo um som que parecia um sussurro. Helena despertou de repente, com o coração acelerado. Ela havia sonhado com algo que não conseguia explicar. Rostos distorcidos, sombras que a chamavam pelo nome e uma presença que parecia querer atravessar o limite entre o sonho e a realidade. Ela se sentou na cama, ainda tonta. O quarto estava frio, embora fosse verão. O silêncio era quase sólido, como se o tempo tivesse parado. Por um instante, achou que ainda estava sonhando. Mas, quando olhou para o espelho do guarda-roupa, jurou ter visto algo atrás de si. Um reflexo rápido, um rosto que não era o seu. O medo a paralisou. Mas, em meio ao pavor, algo dentro dela sussurrou: "Oi." Então, com as mãos trêmulas, ela começou a recitar o Salmo capítulo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. As palavras saíam quebradas, mas a fé que a sustentava era firme. O ar parecia vibrar. Era como se cada palavra acendesse uma chama invisível ao redor dela. O medo não sumiu de imediato, mas foi cedendo, como uma sombra empurrada pela luz. E foi então que Helena entendeu que aquela luta não era contra carne e sangue, mas contra algo que queria calar a sua voz de oração. Talvez você também já tenha sentido isso. Aquela presença silenciosa, que tenta roubar a paz da sua casa nas horas mais profundas da madrugada. Mas é nessas horas que Deus revela quem realmente está no controle. Foi então que algo começou a arder dentro dela. Não era medo. Era um fogo discreto, diferente, como se o próprio Espírito Santo a chamasse para a batalha. E foi ali, naquela sala escura, que Helena entendeu que certas vitórias exigem mais do que oração, exigem declaração. Enquanto orava, uma voz suave parecia dizer: "Existem vitórias que só se alcançam quando a tua voz declara a minha palavra." E talvez este seja o tempo de você também declarar vida sobre tudo aquilo que o inimigo tentou calar. Foi por isso que nasceu o plano espiritual, de 21 dias vitórias sobre decretos espirituais, uma jornada de oração e afirmação diária, criada para fortalecer a sua fé, purificar o ambiente da sua casa e restaurar o que o medo tentou apagar. Não é apenas o livro, é um chamado, um convite para viver a autoridade espiritual que Deus já colocou em suas mãos. Naquela mesma noite, depois da oração, Helena tentou voltar a dormir. Mas algo dentro dela dizia que ainda não havia terminado. O relógio marcava 3h17 quando ouviu o primeiro som. Um estalo, vindo da cozinha. Depois outro. E mais outro. Como se alguém caminhasse descalço pelo piso frio da casa. Helena prendeu a respiração. Seu corpo inteiro gelou. O ar parecia mais denso, pesado. E, de repente, o som cessou. O silêncio ficou tão profundo que ela podia ouvir o próprio coração bater. Foi então que percebeu o cheiro. Um odor estranho, metálico, misturado a enxofre. Um cheiro que ela nunca havia sentido antes. Com a Bíblia nas mãos, caminhou devagar até a porta do quarto. Cada passo parecia ecoar como um trovão dentro da alma. Ela sentia que algo a observava, não com olhos humanos, mas com uma presença que atravessava o ar. Quando chegou à cozinha, a luz estava apagada, mas a janela, que ela tinha fechado antes de dormir, agora estava aberta, e a cortina balançava sozinha. No meio da escuridão, uma figura se formava, um rosto, distorcido, sem traços definidos, feito de sombra e ódio. Helena tentou falar, mas as palavras travaram. Então, em pensamento, gritou: "Senhor Jesus, tem misericórdia de mim." Nesse instante, lembrou-se de Tiago capítulo 4, versículo 7.
Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. E foi exatamente o que fez. Ergueu a Bíblia diante de si e começou a declarar o nome de Jesus, alto, firme, como quem segura uma espada invisível. As janelas tremeram, o vento soprou forte, e o rosto se desfez em meio à escuridão, deixando apenas o eco distante de um grito abafado. Helena caiu de joelhos, ofegante, sentindo o corpo leve e o coração em chamas. Ela sabia, tinha vencido. Mas o que mais a impressionou não foi o que viu, foi o que sentiu. Uma presença de paz, tão real quanto a que antes a oprimia. Quantas vezes você também já enfrentou algo que não sabia explicar? Quantas madrugadas foram marcadas por batalhas invisíveis, onde só Deus podia te ouvir? Se essa história está tocando o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que Deus ainda fala, mesmo quando o mundo dorme. Helena chorava, mas não era de medo. Era alívio. O ar da casa parecia outro. E quando ela olhou novamente para a janela, percebeu que a Bíblia estava aberta em uma página que não se lembrava de ter lido. Salmo capítulo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Naquele momento, entendeu que a batalha espiritual não termina quando o mal vai embora. Ela continua, dentro do coração, onde a fé precisa permanecer firme. E foi ali, no chão da sua própria cozinha, que Helena prometeu a Deus que nunca mais deixaria o medo decidir quando orar. Mas ela ainda não sabia que o verdadeiro propósito daquela madrugada estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, Helena não era mais a mesma. Algo havia mudado dentro dela. A mulher que antes temia o escuro agora esperava a madrugada, como quem espera um reencontro com Deus. Não porque buscava manifestações, mas porque aprendeu que a presença do Altíssimo é mais real do que qualquer sombra. Durante as noites seguintes, ela acordava sempre no mesmo horário, 3 horas da manhã. Mas, em vez de medo, havia paz. Em vez de vozes, havia silêncio. E naquele silêncio, Helena sentia algo que nunca tinha sentido antes, Deus falando em seu espírito. Certa noite, enquanto orava, ela compreendeu o porquê de tudo. Aquele sonho, o rosto, o medo, as marcas em seu corpo, nada era coincidência. Era um chamado para despertar espiritualmente, para voltar à intimidade que havia deixado adormecer. Ela entendeu que a guerra espiritual não acontece apenas fora, mas dentro de cada um de nós. Que os ataques que vêm na escuridão são, muitas vezes, o reflexo de portas abertas, emoções, culpas, palavras não ditas, perdões não liberados. E ali, ajoelhada, pediu a Deus que a purificasse por completo. Senhor, ela orou, eu entrego a Ti os meus medos, minhas lembranças e o meu coração, porque eu sei, a Tua luz é mais forte do que qualquer treva. Naquela madrugada, enquanto orava, Helena sentiu uma brisa leve percorrer o quarto. O mesmo vento que antes parecia frio e opressor agora era suave, como um toque divino. E foi ali que se lembrou de uma promessa. Salmo capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Helena sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu sem medo. E quando acordou, percebeu algo profundo. O rosto que a aterrorizara naquela noite era apenas o reflexo de uma guerra que o inimigo travava há anos dentro da alma dela, uma guerra vencida pela fé. Hoje, ela conta sua história não para espalhar medo, mas para lembrar que o poder de Deus é maior que qualquer ataque espiritual. Porque quando a luz entra, as trevas não têm escolha a não ser fugir. E talvez você também esteja enfrentando a sua própria batalha. Talvez algo tenha tentado te calar, te paralisar, ou te convencer de que é tarde demais para recomeçar. Mas ouça, Deus ainda está no controle. Ele te ouve, mesmo quando tudo está em silêncio. E se você se voltar a Ele, vai descobrir que há paz até nas madrugadas mais sombrias. Antes de dormir esta noite, leia o Salmo 91 em voz alta. Declare que a sua casa pertence ao Altíssimo, que nenhuma escuridão tem poder onde há luz. E se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal e escreva nos comentários.
Eu confio em Deus, mesmo na noite mais escura. Porque a história de Helena é também um lembrete de que o mal tenta assustar, mas quem tem fé nunca está só. A vitória é espiritual, e já foi conquistada por aquele que venceu o mundo.